Segundo ano, vamos lá para mais um bimestre e um semestre. Esse primeiro momento eu decidi fazer uma revisão nesse primeiro momento, que é a respeito de Karl Marx, e para dar uma revisada e vocês estarem mais inteirados, já que tanto em sociologia quanto filosofia é algo que cai muito em vestibular. Eu não sei quais são as expectativas de vocês para esse período. Eu acho que trouxe um pouco de desânimo, de desmotivação por um lado, né? De saber que vai continuar ainda virtual, mas daí bola para frente, né? Nós não temos opções a priori. Tem uns que dizem que vai voltar logo, outros não. Vamos ver aí no decorrer, né? Já não tem condições mais da gente prever alguma coisa. Em se tratando de Karl Marx, é muito bacana. Como nós vimos, né, nas últimas aulas do semestre do bimestre passado. Então, Karl Marx aqui, ele busca compreender seu tempo por meio de um viés histórico. E se Karl Marx é de 1818 a 1883, nós estamos falando de século XIX. Então nós temos a ideia do que realmente está acontecendo nesse período, né? E nesse período, esse mundo capitalista completamente em ascensão, né? Ele é um mundo capitalista extremamente já egoísta, cheio de problemas, né? E então dá para a gente entender como eles vão fazer e de que maneira que a filosofia vai tentar abordar isso aí, né? Desculpa aí me mexer um pouco. Então tinha realidade histórica e concreta como base para suas reflexões filosóficas e para a elaboração dessa teoria, que era o que eu estava falando com vocês. Então, a partir desse momento, ele começa a refletir. E aí, então, ele acredita muito de que como e por que ele elaborou essa teoria. É o mundo em que ele está vivendo. Seu parceiro era Engel, e aí da maneira com que ele está vendo no decorrer da sociedade, ele vai elaborar a teoria. Aqui no livro de vocês coloca assim, ó, a filosofia de Marx foi muito influente, não apenas na teoria, mas também motivou a prática política, impulsionando o quê? A mobilização operária e movimentos comunistas por todo o mundo, incluindo até a Revolução de 1917, que é a chamada Revolução Russa, né? Então, influenciou uma teoria crítica, a escola de Frankfurt, dentro dessa teoria crítica, e até os pensamentos, até desses que não são marxistas, né? Porque, querendo ou não, ele foi extremamente influente. E eu achei muito bacana quando ele começa a falar porque aí no livro de vocês eles colocam assim, materialismo e economia. Nessa questão de materialismo e economia aqui, ele vai criticar ao idealismo, que precedeu por meio do materialismo. A tese do materialismo é a seguinte, olha aqui, não são os pensamentos que determinam a realidade material, mas ao contrário, a realidade material é que vai determinar o pensamento e todo o restante. Então, aquilo que é do materialismo, ele vem primeiro, ele precede, e não o pensamento, que anteriormente, segundo a visão marxista, era assim. Agora ele diz o seguinte, o pensamento, tinha o pensamento e depois o materialismo. Agora não, agora é o materialismo e depois o pensamento.
Por quê? Porque é claro, né? Hoje, então, você imagina se qualquer um desses seguidores dessa linha marxista for elaborar uma teoria. Ainda tem condições muito mais de verificar isso. E interessante que ele coloca assim, o ser humano não é a humanidade como uma entidade abstrata, nem a ideia do homem. O homem é o homem concreto, o indivíduo. Apesar disso, desde que vive em sociedade, o homem tanto age na sociedade como é influenciado pela sociedade em que vive. Ou seja, se o materialismo vem primeiro, eu enquanto um indivíduo vivendo em sociedade, eu posso influenciar, mas vou ser influenciado por isso que é o materialismo. Por isso que depois ele vai gerar lá aquela luta de classes. E aí dá para a gente entender tudo baseado nisso, que é colocado. Os homens estabelecem entre si formas de relações sociais, compondo assim a sociedade, que por sua vez vai mudar os indivíduos de acordo com a forma e as relações sociais que ela desenvolve. A prova disso é que a divisão do trabalho e a dominação de alguns homens sobre outros gera uma sociedade dividida em classe. Por quê? Porque se o materialismo vem primeiro, ele tem essa capacidade de, na sociedade, ele fazer essa divisão. Por quê? Porque vão ter aqueles que têm e aqueles que não têm. Você pensa, aí claro que ele ia elaborar uma teoria tão drástica dessa maneira como foi a dele e tão atual, a ponto de muitos e muitos e muitos seguidores esse cara ter. Porque principalmente o proletariado e depois o trabalhador, né, que chama esse trabalhador assalariado, ele vai entender também que esse embasamento teórico de Karl Marx é muito interessante. Porque se eu tenho, eu faço parte de uma classe, se eu não tenho, eu faço parte de outra. Então vai ter aquele que tem, que detém o capital e aquele que é o trabalhador. E aí então vai surgir essa luta lá na frente, né? Marx ressalta que o que determina a classe social de indivíduo não é o fato de ele ser mais rico ou mais pobre, mas a posição que ocupa no sistema de produção, como ele desenvolve agora a partir disso. Então, eu tenho e eu não tenho. Se eu tenho, eu estou em determinada classe social. Se eu não tenho, eu trabalho para aquele que tem. Depois gera essa briga. Para entendermos os indivíduos, temos que compreender a sociedade em que eles vivem. E para entendermos a sociedade, temos que entendermos dois princípios. Então, agora, para eu entender a sociedade, segundo a teoria marxista, existem dois princípios. O motor da sociedade são as relações econômicas. O motor, você pensa, o que movimenta a sociedade, segundo ele, são as relações econômicas. Isto é, a forma de organização de produção, do consumo e das trocas, que inclui a organização do trabalho e dos meios de produção. E a outra, a sociedade modificam-se historicamente, passando por etapas que são determinadas pelo desenvolvimento das capacidades produtivas. Para Marx, até mesmo o pensamento é determinado pela estrutura econômica da sociedade. E aí eu posso fazer um reflexo do que eu mesmo sou. Quais os meus pensamentos, o que eles são gerados? Tudo, segundo ele, através do que rege esse momento da economia que nós vivemos. Esse materialismo que acaba nos envolvendo. Então não é difícil entender, por isso que ele acaba sendo tão contemporâneo. Claro que ele escreveu para aquela época. Eu ainda sou desses historiadores que ele escreveu para a época, mas não adianta também negar de que foi algo extraordinário essa teoria. Professor, não tem mesmo como trazer isso para os tempos de hoje? Tem. Não na mesma íntegra.
que eu entendo que o mundo capitalista, que o materialismo vem primeiro e que é os males de muita coisa, eu tenho que entender. Mas daí também tirar o mundo capitalista e acharmos que nós vamos viver sem esse mundo capitalista e que existe uma possibilidade de não ser assim, aí também eu não acredito, não. Principalmente pela nossa formação de ocupação europeia. Então, a nossa ocupação já foi no início desse mundo capitalista. Então, nós nem chegaríamos e nem teríamos, principalmente porque esse mundo capitalista encheu os nossos olhos. Então, é meio complicado isso tudo. Olha aqui para você ver as próprias palavras dele. Na minha pesquisa, cheguei à conclusão de que as relações jurídicas, assim como as formas de Estado, não podem ser compreendidas por si mesmas, nem pela dita evolução geral do espírito humano, inserindo-se, pelo contrário, nas condições materiais de existência de que Hegel, à semelhança dos ingleses e franceses do século XVIII, compreende o conjunto pela designação da sociedade civil por seu lado. A anatomia da sociedade civil deve ser procurada na economia política. Então ele volta a reafirmar que todas essas coisas são envoltas à própria os ditames da economia. E aí então ele vai colocar assim, a dialética de Marx. Marx, eu vou me deter só até essa parte da dialética de Marx para depois nós prosseguirmos ainda com Karl Marx. Acredito que vai ser mais uma aula de Karl Marx. Depois nós vamos para Kierkegaard. Então, assim, Marx preserva a dialética que adotou de Hegel como modo de pensar e de compreender a realidade, que é em si mesmo dialética. Interveio, porém, o caráter idealista da dialética hegeliana, remontando sobre a perspectiva materialista. Então, ele vai colocar, ele pega essa parte em que Hegel fala dessa dinâmica, que seria dialética, e ele vai aplicar isso mais a partir do materialismo. Para compreendermos melhor essa análise marxista e que Marx fez da sociedade capitalista a partir da dialética materialista. Então, o autor coloca assim, que nós devemos compreender da seguinte maneira: o que são e como organizam essas forças produtivas, as relações e os meios de produção, além das noções de mercadoria, valor de uso e valor de troca. Então, se você olhar, a partir desse materialismo, ele vai determinando todas essas coisas, tá? Fica aí a dica, um abração e até a live.